vejo bem que foi um jogo contra o São Paulo. Que naquele jogo contra o São Paulo, a gente foi pro jogo, assim, todo mundo... A gente teve uma semana muito turbulenta no jogo de São Paulo. A gente teve conversa com o presidente, a gente teve reunião entre nós jogadores e o Jardim, e até a torcida Máfia Azul também foi para conversar com algumas lideranças lá no dia do nosso treinamento. E aí a gente chega pro final de semana, cara, ou a gente muda aqui, ou então a gente não sabe o que vai virar cada um de nós. E a conversa que a gente foi ter foi numa semana foi conturbada que muita gente distorceu as falas dele em uma entrevista. Então a gente só foi pedir para ele questão de blindar um pouco mais nós jogadores, o clube também. E aí ele entendeu da melhor maneira possível, foi uma conversa muito boa com ele lá e que ele também cobrou de nós jogadores, que a gente estava devendo, que ele nos proporcionava tudo e realmente, de fato e a gente reconheceu que a gente também estava devendo, então assim, foi uma conversa muito boa, muito franca e que a gente tinha que unir de qualquer forma para a gente mostrar resultado, porque pelo elenco que foi montado, por toda a nossa estrutura, então a gente estava devendo e que a gente tinha que achar alguma forma, alguma solução. E aí é onde entra o Jardim também, que com as ideias dele, com os treinamentos, com o processo, falou assim, quem tiver engajado, quem tiver correr, quem for competitivo comigo aqui, vai jogar e eu vejo que a gente tem condições de alcançar uma boa sequência. Esse é o ponto que eu sempre digo. Alô, meu estado de Minas Gerais, estou aqui com o novo presidente da República, nosso convidado, daqui a pouco eu vou mostrar quem é, mas sabe o que acontece? Eu sempre digo aqui que eu, no auge dos meus 50, embora não pareça, eu pareço ter muito menos que 50, eu tive grandes líderes, eu não vou chamar de chefes, né? Chefe um monte de gente tem, e um monte de gente tem chefe ruim, que assedia, que distrata, que não aponta caminhos, sabe? Que é incompetente, às vezes está no cargo por indicação, mas não tem competência. Mas quando você tem um líder, e aí eu estou me referindo, por exemplo, ao Léo Jardim. Ai, profeta do acontecido, agora é fácil falar. Não, calma, que quando ele foi contratado, o que dissemos aqui é que, em se tratando de currículo, era o maior treinador que atuou no Brasil. Currículo, dirigindo clubes, porque tem o Carlinhos na seleção. E aí, ele chega, 90 dias, e aí, Léo Jardim, cadê? É só isso? E aí ele entra nessa questão que o Lucas Silva acabou de dizer, né? Que, aliás, é um treinador que recuperou atletas, inclusive o Lucas Silva, e que deu uma nova cara a esse Cruzeiro. Uma nova cara a esse Cruzeiro. E aí, eu que estou diante do nosso futuro presidente da República, Somália... Esquece. Ninguém segura. Não, agora esquece. Que você vai ser nosso candidato? Vou nada mexer com isso, não. Isso aí Seu projeto social tem quantas crianças, Somália? 1.700 crianças. 1.700 crianças. Com 16 modalidades, incluindo aula de inglês, informática. Hoje nós estamos lá no Alto Veracruz, Zona Leste, né, fazendo um trabalho já há 10 anos já nessa luta, mas com gratificante, porque Papai do Céu tem nos abençoado, né, com pessoas boas. Quem te ajuda nesse projeto? Então, são as pessoas, o público, né? Porque em geral? Em geral. Tem né? alguma empresa que te ajuda? Sim. O EPA, pode falar o nome de todas elas. O EPA é um dos que tem nos ajudado muito. Rede de supermercados EPA. EPA. Com o Roberto Gozende, né? E também a Massa Vilma Alimentos. Massas Vilma? Isso. Que tem nos ajudado com lanche, quando a gente precisa fazer algum tipo de evento, em particular eventos esporadicamente, Dia das Crianças, alguma coisa, sempre ela chega junto. Então me dá esse suporte para que a gente possa dar o lanche. Não tem como você fazer uma atividade na natação, no vôlei ou no futebol, sendo que as crianças não se alimentou ainda, né? Você sabe o que me deixa desgraçado da cabeça, cara? É saber que você tem um projeto com 1.700 crianças no Alto Veracruz, são 16 modalidades, que você tira a criança do crime, você tira a criança das drogas, você incentiva, você dá um caminho para essas crianças. Eu falei aqui de líderes, né, que apontam caminhos. E quando eu te perguntei se alguma empresa te ajuda, você disse 2 empresas. Eu fico desgraçado da cabeça quando isso acontece. Porque o mercado que gira bilhões, trilhões, e cadê, cara?
1.700 crianças, 2 empresas ajudam no projeto, 1.700 crianças. Isso é para arrebentar mesmo, viu? Eu fico maluco mesmo, eu fico puto da cara quando eu vejo um negócio desse. Mas sério sabe que é a mesmo. parte boa? A parte boa é que existem pessoas como o Somália. E que essa é a parte que boa. as pessoas ajudam ele. E aí eu estava aqui fora agora e escutei na redação que ele sai para buscar o lanche das crianças. E essas crianças, se não tiverem o lanche que ele leva, essas crianças não têm o que comer. Entendeu? E aí eu falo, tem alguma empresa que te ajuda? Ele me cita Massas Vilma e Supermercado Zepa. Vocês estão de brincadeira, né, empresários? Porque o cidadão do CPF ajuda ele acabou de falar, ajuda das pessoas. Eu fico realmente maluco, viu, com umas coisas assim. Mas enfim, eu falei aqui de grandes líderes, ô Somália. Sim. Você como ex-jogador, obviamente tem uma visão diferente da nossa, porque você teve ao longo da carreira vários treinadores. Faz diferença mesmo, Somália, de um cara que chega, tem uma linguagem de fácil entendimento, faz você comprar ideia. Vocês jogadores, para uns casos, não estou dizendo de dar migué, é isso. Para uns casos, vocês se interessam mais pelo trabalho do que para outros, Somália? Muda muito, né? A liderança quando chega... Primeiro que hoje a internet está aí, né? Quando vem algum treinador ou algum professor, né, no nosso linguajar, de alto padrão e que a gente vê que o trabalho dele é diferente, é sério e é honesto, né, com si próprio, até mesmo para poder nos dar essa oportunidade do cara se render dentro de campo, então a liderança conta muito. E quando chega, com certeza, muda todo o ambiente, né, dos atletas, dos jogadores, todos querem se aparecer e muitos deles que estão como titular fica também na expectativa de se vai permanecer como titular, aquele que está na reserva, quer oferecer algo a mais para que esse treinador possa ver por que ele não está jogando como titular. Então, muda todo o ambiente. E para quem joga futebol, a gente sabe que o treinamento conta muito, depende muito dos treinamentos para o cara estar bem fisicamente, bem estruturado para poder jogar melhor. Então, conta muito a liderança de um líder. A recuperação, Valu, de vários jogadores, entre eles o próprio Lucas Silva. O que virou esse cara no meio-campo do Cruzeiro, Valuzeiro? Boa tarde, HG, Somália, Elton, Breno e todos que nos acompanham. Virou o que o Jardim disse na última coletiva, né? Quando ainda não se sabia a questão clínica do Lucas Silva, e até foi colocado na coletiva, Jardim, caso o Lucas Silva não possa atuar contra o Corinthians, ele que será reavaliado hoje, já foi constatado que não tem nenhuma lesão. Um jogador para fazer a função do Lucas Silva, ele até falou, o Eduardo muito bem, mas ele deixou para mim claro nas entrelinhas que hoje no elenco do Cruzeiro não existe um jogador que faça perto do que faz o Lucas Silva. Ele falou de um jogador extremamente importante, vital. Foi o termo que o Jardim usou para citar o Lucas Silva, um jogador que a gente tem que lembrar, saiu do banco de reservas exatamente naquele dia 12 de abril, quando o Cruzeiro enfrentou o São Paulo, e é o jogo que começa a caminhada do Cruzeiro, né? Então o Jardim, eu diria que mais do que recuperar o Lucas Silva, entre outros atletas, estamos falando do Lucas Silva agora em questão, é o capitão da equipe, sempre que está disponível, jogador deste elenco do Cruzeiro que mais partidas tem disputadas com a camisa do Cruzeiro, mais de 280 partidas, um cara que sabe o que significa entrar em campo com o Cruzeiro liderando o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, porque já viveu isso em 2013 e 2014, mais do que recuperar, eu acho que o Jardim deu uma nova versão de um Lucas Silva que o torcedor do Cruzeiro ainda não tinha visto. Considero que o futebol que ele tem jogado... Mas o que mudou de fato, Valuzeiro? Você fala com relação ao jogador, o Lucas Silva ele é mais combativo. O Fabrício, que esteve aqui na semana passada, até falou, não é muita dele. Você vê que às vezes ele até... o termo que o Fabrício utilizou, essa coisa de contato, às vezes ele até é meio, um tanto meio estabanado em alguns contatos, porque não é muito a dele, mas ele está se moldando para isso também. Porque durante toda a vida, o que foi o principal do Lucas Silva? Um segundo volante, que joga de cabeça erguida, que tem um excelente passe longo, que faz a bola correr. Só que ele está se moldando, é um cara extremamente combativo,
no meio campo do Cruzeiro. Ele mudou, inclusive, característica física do Lucas Silva, que é um cara que hoje compete de uma maneira que eu, particularmente, nunca vi ao longo da carreira dele. Mesmo quando ele surgiu ainda no time do Cruzeiro ali por 2011, 2012, enfim. Então é um cara que se propôs também a mudar radicalmente e hoje vive, na minha opinião, esta é a melhor versão do Lucas Silva, um cara que sabe a hora de diminuir o ritmo, de aumentar e de muita combatividade no meio campo. Não, e pensando justamente nessa importância que o Valdo colocou, que você colocou, que todos estamos colocando e vendo e acompanhando no campo, o Lucas Silva saiu sentindo. A gente já sabe, já tem informação que não foi uma lesão grave que venha tirá-lo de vários jogos na temporada. Mas a gente ainda quer conhecer um pouco mais do Leonardo Jardim. Mas o pouco que a gente conhece é um cara que se preocupa muito com o todo do elenco. Com o que esse elenco pode render, com o que pode acontecer lá na frente. Então não vai me assustar, Everton e amigos, se o Lucas Silva não entrar entre os titulares no jogo contra o Corinthians. Dele não aparecer até entre os relacionados. Não me assustaria, não é informação. Eu estou só imaginando o cuidado que o treinador tem com o seu elenco e sabe da importância que o Lucas Silva tem a longo prazo. E não só imediato. E outra coisa, a confiança que ele tem no elenco que ele tem nas mãos. Então, eu acredito é coisa minha, que o Lucas Silva pode ser retirado da partida contra o Corinthians. Muito pelo que o Leonardo Jardim confia no elenco que ele tem nas mãos e também sabendo da importância que o Lucas Silva tem para a temporada. Então esse tipo de cuidado é muito importante e a gente sabe a qualidade que o Lucas Silva tem entregado no meio-campo do Cruzeiro. Vai, Breno. Boa tarde, senhores. Boa tarde a todos, pessoal de casa. Não vai assustar, não vou te adiantar o que vai acontecer hoje aqui. Eu tendo a concordar muito com esse rapaz da minha esquerda. Isso é raro isso, hein? Que isso? E vou começar já no que ele falou aqui. Eu acho que o Lucas Silva nem deve ser relacionado. Eu acho que nem vai então ser o doutor relacionado. Elton está começando a te convencer, né? E essa palavra doutor nós vamos falar daqui a pouquinho, nós vai ser utilizada hoje aqui. Agora, posso criar uma polêmica? Por favor. E posso fazer uma pergunta ao convidado? Por favor. Isso nós estamos falando do Lucas Silva aqui, me remete à seguinte coisa. O Léo Jardim tem muito, mas muito peso no que está acontecendo com o Lucas Silva, que é importantíssimo, ele citou isso na coletiva. E aí, ô Somália, eu acho que cada vez mais o percentual do treinador, a importância do treinador no grupo, eu acho que ali, mais do que o quê? Uns 40% para o rendimento do clube, do time do futebol, eu imagino assim, uns 40%? Ou o Jardim é mais do que isso. Ou mais do que isso para um time funcionar. Como é que você vê isso aí? Eu acho que é mais, até porque para muitos dos torcedores, o Lucas Silva era aquele cara que ia ficar ali naquela resenha e entrando só os 15, 20 minutos para completar ali. E o cara tomou uma proporção tão grande, o Lucas Silva, dentro do time do Cruzeiro, em termos de experiência, estilo de jogar diferente, a mudança que ele vem fazendo, a vontade que ele tem colocado dentro dos jogos, principalmente uma característica que nunca foi a dele. Ele nunca foi combatível. Ele sempre ficou mais no recuo, pegando, esperando a bola, um bom passe, um lançamento bom. E hoje a mudança requer, sim, do treinador. Então isso é louvável, né? E quem ganha é o Cruzeiro. Quantos por cento? 50%. Aí, você quer mandar recado pro Valor, você é maldoso, viu? Não, tô mandando Você é maldoso. Não tô mandando você está recado pra preparando para Não tô mandando vocês recado pra torcem ninguém. pra tese de vocês. Eu não. Não. Vocês torcem pra tese de vocês. Eu tô fazendo Porque só é o um seguinte, dossiê. Você daqui a pouco... O Fabrício esteve aqui e falou que era 60. O Somália falou que é 50. Você quer mandar recado, porque é o seguinte, porque daqui a pouco você será encaixotado pelos argumentos dos colegas. Então você já está preparando seu contra-ataque antes de ser atacado. Você está sendo reativo antes de receber o ataque do adversário. Que coisa medonha. Como você é maldoso. O mingau da vingança escorre no canto da sua boca. Quando o Léo Jardim falou alguma coisa, ele é estrategista. Eu sou maldoso. Falando nisso, antes só de eu ter um recado para dar aqui, que é importante. Eu estava conversando com um jogador do Cruzeiro, que eu falo de vez em quando, mais assim com ele. Ele estava me falando, aí eu perguntei assim, cara, é porque a mudança, eu não vou dizer que ela foi rápida, porque com 90 dias aqui, eu estava aqui, Jardim, é só isso. Mas ele falou assim, cara, mudou até o jeito de passar as ideias pra gente. As ideias que o Jardim pedem,
e que o Jardim pede, e as ideias que ele coloca pra gente aqui são de fácil entendimento. Eu ouvi de um jogador, de fácil entendimento. Ele não burocratiza o processo. E aí a gente está vendo, né? Não vou dizer que ele não tem, que são ideias rasas, de fácil entendimento, são coisas distintas. Sim. Tem gente que pega um problema gigantesco e consegue explicar de uma maneira fácil. Isso eu ouvi de um jogador, que ele passa as ideias de uma forma que eles entendem facilmente, não burocratiza a ideia. Isso é muito importante. Mas, com a maldade do Breno Galante lançada, com o mingau da vingança escorrendo pelo canto da boca dele, eu preciso agora dar um tempo